com certeza você tem conhecimento sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Todo mundo sabe que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Não que seja errado, mas a gente fica focando muito, né, em Deus. A gente fala de Deus, fala de Cristo, e no Espírito Santo a gente acha que o Espírito Santo é aquela pessoa simpática, frágil, que às vezes intercede por nós com gemidos inexprimíveis e que não podemos entristecer o Espírito Santo. A gente fica, Espírito Santo. Só que o que a gente não para pensar é que o Espírito Santo ele é muito mais forte, muito mais potente, muito mais poderoso do que a gente imagina. Né? Primeiro que ele é a terceira pessoa da Trindade. Deus é poderoso, Cristo é poderoso e o Espírito Santo também é poderoso, porque Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas diferentes, 3 seres místicos diferentes, mas que formam uma só pessoa, o próprio Deus, né? E aí a gente fica nessa ideia de que a gente acha que o Espírito Santo, que bonitinho, que dó, ele tem um poder incrível que a gente não sabe. Né? Eu digo não sabe porque a gente não para pensar. Então hoje eu vim refletir com você Romanos capítulo 8 verso 11 e lá fala, olha só o que fala: o Espírito que ressuscitou a Cristo também há de restaurar a sua alma, o seu corpo, né? Há de restaurar o seu corpo, esse mesmo Espírito que em vós habita. Olha só, eu quero trazer para você uma reflexão hoje dentro desse assunto. Sabe, o Espírito que ressuscitou a Cristo é o Espírito que habita em você. Está falando claramente aqui da pessoa do Espírito Santo. Então, Romanos 8 e 11, olha só o poder que ele deu. Né? O Espírito Santo, ele ressuscitou a Cristo. Você acha que para ressuscitar uma pessoa tem que ter poder? Claro que tem que ter poder, claro que tem, senão você não vai conseguir ressuscitar ninguém. Então esse verso diz que o Espírito que ressuscitou a Cristo. O Espírito Santo ele é tão poderoso, ele é tão power. O Espírito Santo é tão poderoso que ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Olha só, essa é a primeira parte que eu quero te passar. O quão poderoso é o Espírito Santo de Deus. O quão poderoso é esse Espírito que ele ressuscitou a Cristo. Em outras partes na Bíblia diz que ele é chamado também de o Espírito de Cristo, né? Até porque ele faz parte da Trindade, como eu disse. Então o Espírito Santo ele tem um poder extraordinário, um poder fenomenal, um poder espiritual gigantesco, grande. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que na parte final diz assim: esse é o Espírito que em vós habita. O Espírito que habita em você, ele é poderoso a ponto de ressuscitar pessoas, ou melhor, ressuscitou o próprio Cristo. Além de fazer uma obra tremenda no nosso corpo futuramente, ele habita em nós hoje. O Espírito Santo tem um poder extraordinário. Inclusive em 1 São João, capítulo 4, verso 4, diz assim: maior é o Espírito que habita em você do que o Espírito que habita no mundo. Sabe? Então é aqui que eu quero chamar a tua atenção, que às vezes acontece até mesmo comigo. Às vezes a gente fica assim, não, Deus é poderoso, de fato é. Não, Cristo é poderoso, de fato é. Só que a gente esquece do poder que tem o Espírito Santo. E é esse poder que mora dentro da gente, é esse poder que trabalha em nós, é esse poder que leva para Deus todos os nossos pedidos, é esse poder que testifica, é esse poder que pega a nossa oração e vai diante de Deus, e lá diante de Deus com gemidos até mesmo inexprimíveis. Às vezes quando precisa de gemidos, ele geme perante Deus para traduzir a nossa oração. Sabe aquele dia que você chega em casa só o bagaço da laranja? Você chega quebrado, desanimado, sabe? Você fala, hoje é um dia daqueles. E aí você vai deitar até mesmo sem orar, sabe? Você fala, hoje eu não quero nem orar, hoje eu tô cagota, sabe? Hoje eu tô quebrado, hoje eu não aguento nada, sabe? E aí você chega em casa, você nem ora para dormir, para agradecer, nada. Você cansado, toma um banho, às vezes come alguma coisa, às vezes nem come, e você vai e dorme, deita e capota e dorme. Nesse dia, o Espírito Santo vai diante de Deus levando a sua oração, levando o seu gemido. Você nem orou, mas ele vai diante de Deus e às vezes com palavras ou às vezes com gemidos e fala:
Entendeu? A situação dessa pessoa é a seguinte: hoje ele nem conseguiu orar porque ele tá por aqui, hoje ele tá desanimado, entristecido, hoje ele não quer saber de nada, hoje a vida... hoje ele tá assim, 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 assim. Ele consegue esquadrinhar e levar você diante de Deus em oração, mesmo que você não tenha orado. Esse é o poder do Espírito Santo. Ele tem tanto poder que ele consegue orar por você mesmo sem você ter orado. Fernando, então que bacana, então eu nem vou orar, vou deixar que o Espírito Santo faça isso por mim. Não me venha com essa, tá? Não venha se aproveitar de uma brecha para fazer de uma exceção a sua regra, sabe? Nós estamos aqui para cumprir a regra, não a exceção. A nossa função na regra é orar e orar nas nossas palavras, e o Espírito Santo pega as nossas palavras em direita e coloca diante de Deus, sabe? E aquele dia que a gente não ora, ele pega mesmo assim, quando a gente não ora, e leva diante de Deus a nossa petição. É isso, sabe? Esse é o poder do Espírito Santo. Esse é o poder que o Espírito Santo tem na minha vida e na sua vida. Esse é o poder que nós ignoramos, que nós esquecemos que ele tem. Eu não vou falar assim, você precisa, não. Eu preciso. Nós precisamos entender um pouco mais sobre a pessoa poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque ele está conosco. Ele tem muito do Espírito Santo na nossa vida. É ele que testifica o nosso espírito, o espírito do homem, com o Espírito de Deus. Está nele. Porque lá em Gênesis, capítulo 1, fala assim que no princípio Deus criou os céus e a terra, e Cristo começou a ser a ordem, a palavra de comando, e lá dizia que o Espírito se movia sobre a face do abismo. Imagina que isso aqui fosse um abismo, não é, mas imagine que fosse. O Espírito Santo estava se movendo, assim como essa água está se movendo aqui, o Espírito se movia sobre a face do abismo. A terra era sem forma, era vazia, jogada na escuridão. Para quem acredita lá na teoria do Big Bang, então era mais ou menos aquilo lá, talvez deu aquela explosão, BUM! Né? Tem gente que não acredita na teoria do Big Bang. Eu não tenho dificuldade em acreditar na teoria do Big Bang, não. A teoria do Big Bang pode estar dentro da criação de Deus. Deus explodiu aquilo tudo e ficou um caos, e o Espírito Santo veio sobre a face do abismo. Então, antes de Deus fazer alguma coisa, antes de Deus começar, Cristo estava dando a ordem, quer dizer, Deus estava dando a ordem, Cristo estava fazendo a ordem ser feita através da palavra, mas o Espírito se movia. Isso quer dizer que Deus age aonde o Espírito se move. Existe uma canção de Armando Filho, muito antiga, que fala assim: o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, que o Espírito Santo se move em você. Então essa é a realidade. Deus vai se mover na nossa vida quando o Espírito Santo estiver movendo entre nós. Primeiro o Espírito Santo move sobre a face do abismo. Às vezes a nossa vida está tão ruim, tão imprestável. Tem dia que a gente acorda só o bagaço, sabe? Tem dia que a nossa vida tá desse jeito, a face do abismo. Mas mesmo em dias como estes, o Espírito Santo se move sobre a face do nosso abismo. Às vezes nós somos abismos. O Espírito Santo se move dentro em nós. Essa é a proposta maravilhosa que o Espírito Santo tem na nossa vida. De tão poderoso que ele é, de tão grande que ele é, a ponto de ressuscitar a Cristo. Esse mesmo Espírito habita em você. E é esse mesmo Espírito que eu trago ao seu conhecimento hoje. Dê vazão ao Espírito, né? Como diz a Bíblia, tem um trecho que diz assim: não extingueis o Espírito, ou seja, não contenha ele, não apague o Espírito Santo na sua vida, sabe? Então, dê lugar a esse Espírito. Quando você levantar, dê um jeito de, quando for orar, fala: Deus, que o teu Espírito ache espaço, ache guarida, ache oportunidade para se mover em mim todos os dias. Não só no dia de domingo, quando a gente vai na igreja, não só uma vez por semana, quando fazemos os nossos ajuntamentos espirituais, mas que o Espírito de Cristo se mova na nossa vida todos os dias, porque primeiro, ele é poderoso, ele tem todo o poder, ele inclusive ressuscitou a Cristo, e segundo, ele mora dentro de nós, e esse Espírito que está dentro de nós é muito maior do que o Espírito que está aí no mundo. Eu espero sinceramente que esse devocional tenha alcançado você e tenha te abençoado num dia como hoje.
Aqui no final vou deixar mais um devocional, se você tiver à disposição, clica lá e assiste. Se não, até nosso próximo vídeo. Tchau!